Noite, boa noite para quem está aqui ao vivo comigo na live, né? Boa noite para quem vai estar vendo o replay à noite, né? Bom dia, boa tarde, como eu sempre falo, para quem vai estar vendo durante o dia de amanhã. Começando mais uma live, né? Mais uma sequência de live dessa vez, né? Eu não vou fazer essa live sozinha, vou fazer essa live com uma pessoa muito especial. Já vou falar dela, né? E estou muito feliz. Então, vou colocar aqui já o tema da nossa live de hoje, né? Pra vocês entenderem. E ela já entrou, né? Então, vamos começar. O pessoal que está chegando aqui, Bruninha, boa noite, né? Marilene, Ariela, Clarissa, Jaque, Ciane, todo mundo, boa noite, pessoal. Vamos compartilhar a live, que hoje ela está incrível, né? O tema que a gente vai abordar hoje, na verdade que eu trouxe essa pessoa muito especial, é uma pessoa incrível, né? É uma pessoa que eu sou muito grata a ela por tudo, né? Muitos dos ensinamentos que eu trago para os meus clientes, né? Que eu faço nas minhas sessões, eu aprendi com ela. Ela é minha terapeuta. Muitas vezes, quando eu preciso, é a ela que eu recorro, né? Muitas vezes para elucidar algo, para me ajudar a ressignificar algo, é ela que eu busco, né? Ela é uma terapeuta, né, de energia, então ela tem muito conhecimento, um conhecimento muito vasto em filosofia quântica, em fitoterapia, né, em florais, em várias coisas, né? Então acho que eu não conheço uma pessoa mais do que especial para falar sobre esse assunto que a gente vai falar, né, que é sobre percepção, o poder da percepção e como ela é importante no nosso momento atual, do que a Clau, né, a Cláudia Alonso, né? Então vou chamar ela aqui, tomara que ela consiga entrar, né, para que a gente possa essa live. Ela é uma pessoa incrível, né? A Clau, ela tem um outro canal, né, que é Filosofia Quântica, então busquem ela lá. Clau, boa noite! Olá, Rodrigo, boa noite, muito obrigada. Eu Tudo agradeço bem? muito a oportunidade. Eu também, tá tudo bem Que por bom, aqui. que bom. Eu que agradeço, Clau, obrigado, eu sei do teu tempo, né? Eu sei o quanto a gente buscou conseguir conciliar os horários, por tudo, né? Então, muito obrigado por você estar aqui, né, para estar falando com o pessoal aqui, com a minha audiência, né? Você é uma pessoa incrível, eu tenho você como uma grande referência, né, sobre a capacidade de ressignificar, sobre os ensinamentos que você vem trazer, sobre a filosofia quântica. Eu uso muito isso com os meus clientes, então eu sou muito grato a você. Acho que não tem uma pessoa que eu conheça que saiba mais sobre isso, e não é saber sobre a filosofia quântica ou sobre física quântica, mas é conseguir colocar na prática. Isso que é, né? Quando é conhecimento, sem prática não vira sabedoria. Para mim, você é uma pessoa que tem uma sabedoria imensa nessa área. Você consegue, em poucas palavras, de maneira muito simples, colocar em prática tudo que a filosofia quântica vem falar para a gente, sobre a percepção, sobre a influência do universo, sobre tudo isso. Então, eu sou muito grato ter você aqui, né? Obrigado por você estar aqui para falar um pouquinho sobre isso com todo mundo. Obrigada, eu que agradeço, nossa, quanto elogio, né? Na verdade, quando a gente fala sobre terapia das energias, a gente vem falando muito na era de Aquário, que a gente vai entrar nessa era com bastante tranquilidade, né? A Terra está passando por uma grande transformação e agora a gente está sentindo no físico, né? Essa transformação já está vindo aí e a gente traz a terapia da energia como uma maneira de entender mais profundo e de perceber quanto é importante a cada momentinho nosso buscar ajuda, entender nosso momento, ver o outro como o outro, entender quanto é importante toda essa parte de consciente, inconsciente coletivo. O que é tudo isso, né, Rô? Né? Quando você fala assim, a Clau me salva, eu tenho bastante experiência, já faz muito tempo de consultório, e dentro dessa minha andança de consultório, eu percebi que as pessoas não percebem. Olha que interessante, né? Exatamente.
uma das coisas que eu quero trazer contigo, que eu acho que é bem alinhado o meu trabalho com o teu trabalho, tanto que eu também indico você muito para os meus pacientes, muitos deles vão estar aí hoje, que eu convidei eles, né? Porque, assim, um complementa o outro. É muito importante nós entendemos que todos somos um só, mas que nós podemos, de alguma maneira bem gostosa, um ajudar o outro, cada um no seu momento, né? Nós temos uma influência muito grande que está intrínseca no nosso DNA, que é o poder do inconsciente coletivo. Nós estamos falando de percepção e o poder do inconsciente coletivo. Mas o que é o inconsciente, né? Jung diz pra gente, né, dentro da sua trajetória ali, que o inconsciente deveria se manter inconsciente. Eu sou estudiosa de Jung faz muito tempo, a gente quer desvendar o inconsciente, mas no fundo, a gente gostaria de manter algumas coisas dele inconsciente. Mas dentro de uma situação, se a gente começar a perceber aquilo que tem de mudança no inconsciente coletivo, das nossas reações do dia a dia, e tirar dessa maneira nova de olhar o mundo, e eu que sou mais das antigas, né? Assim, tipo, já beirando 60 anos, eu posso dizer que eu passei por alguns momentos diferentes de vocês que são mais jovens. Mas qual é o grande aprendizado de nos mantermos com essa tranquilidade, de entender o que é o inconsciente coletivo? São influências que trazemos de várias gerações, que está no nosso DNA, que está lá latente. Aí a energia de fora vai se formando na esfera da energia e a nossa reação é uma reação única, praticamente de fugir ou correr. Aí entra o mapeamento das emoções, para que a gente consiga pessoas que tenham carinho de estudar, de aplicar e de viver, mapear essas emoções, porque nós sozinhos às vezes não conseguimos. E não adianta dizer, eu sou estudiosa, é que nem você diz, a Cláudia me atende. Mas eu também sou atendida por muitas pessoas. Um vai ajudando o outro, porque o poder que tem, o inconsciente coletivo não é do mal, é uma força que nos carrega. E a gente tem aquela reação que está no nosso DNA e fim. Eu estava dizendo hoje mesmo que a aranha, ela tece a teia dela do mesmo jeito a vida toda. Ela não tem uma mutação, ela continua tecendo a mesma teia de aranha. E o ser humano não, ele vai mudando conforme o externo. Só que a reação que está dentro do nosso corpo físico, dentro do nosso consciente, lá dentro é a mesma. Só que o externo mudou. E aí, como é que entra isso no mapeamento das emoções, Rodrigo? Então, e aí isso muitas vezes gera essa incongruência, né, Cal? Porque às vezes você está num padrão que é intrínseco seu, que você está trazendo, está tendo toda uma mudança externa, e que muitas vezes você não está conseguindo fazer com que essa mudança externa fique incongruente com o que você tenha internamente para isso. E aí gera todos esses programas arcaicos, que é o que você falou, né? Muitas vezes a gente entra no padrão de sobrevivência, no padrão de luta ou fuga. E aí toda vez que a gente entra no padrão de sobrevivência, luta ou fuga, é quando a gente ativa esses programas arcaicos que a gente tem, dependendo da percepção que eu estou tendo daquela situação. E aí isso vai fazer muitas vezes o teu corpo somatizar. Então quando você compreende, consegue decifrar, decodificar o que aquele sintoma do teu corpo está dizendo, você consegue muitas vezes perceber onde está a incongruência. E aí fazer o que nós temos a capacidade de fazer que os outros animais muitas vezes não têm. Que é mudar. A gente é o único animal que tem a capacidade de mudar a percepção sobre aquela situação. Os animais, eles não têm essa capacidade. Eles vivem o momento presente. Mas a gente está vivendo um momento presente que não está congruente, como você muitas vezes fala, né, e me ajuda muito. Se esse momento presente para você não está congruente, o que você pode fazer para pegar o positivo disso e transformar num aprendizado? Porque aí quando você transforma num aprendizado, você está mudando a tua percepção. Você já não está mais escravo daquela reação automática, vamos dizer. E aí se eu não estou escravo da reação automática, o meu corpo ele vai trabalhar de uma outra maneira. Isso. E quando a gente percebe, não sabe o que fazer com isso. O que a gente deve fazer, Rodrigo? Buscar ajuda. Isso. Aí muitas vezes a gente tem que buscar alguém para auxiliar,
né? E aí por isso que muitas vezes me socorro a você, por isso que muitas vezes é aquilo que a gente fala, né? Por mais que a gente faça um curso, por mais que a gente faça uma formação, né, tenha um conhecimento, às vezes não consegue olhar para nossas próprias sombras, para aquele padrão que ele está tão intrínseco que a gente está repetindo sem trazer para a consciência. E aí a gente precisa muitas vezes de uma outra pessoa para elucidar isso para que a gente possa traçar um novo caminho ou agir de uma outra maneira. Exato. E uma coisa que é importante para a gente é falar sobre consciência a nível dos corpos. O que a gente tem que trazer aí? Se minha professora de filosofia, ela sempre diz isso nas aulas dela, já faz tempo que a gente fala sobre os estados de consciência nos corpos. Então, por exemplo, se meu pé estiver doendo, eu vou ficar com o estado da minha consciência, que é um ser observador, que é o meu eu mais dentro, minha centelha divina, mais que fala lá dentro de mim, atenta ao físico. Se eu estiver com um problema emocional e o psíquico buscando ajuda, eu vou ficar com o tico e teco discutindo ali, porque o meu estado de consciência está no emocional. Se ele está no energético, buscando ajuda através do energético, eu vou estar exaurida. Depois de tanta briga do tico e teco, no perceber ali, no ato de você começar a brigar, e aí a gente começa a falar. De boca para fora, eu sei que eu preciso ajudar, que eu vivo falando sobre de boca para fora, e de boca para dentro, eu digo, mas eu já sabia isso. E quanto é importante a gente conhecer e reconhecer que é importante a gente pedir ajuda. Sim. Quanto é importante, porque se você passou a sua noite em claro, brigando com alguma coisa que está te incomodando, e você não, eu falo desvendar o enigma, eu não chamo de problema. E eu não acho que existe negativo, eu acho que é mal desenvolvido. Aquilo está mal desenvolvido, eu não consegui desvendar o enigma daquele problema, eu vou tratar ele com responsabilidade e respeito. Não vou fazer dele um drama intenso. E no outro dia eu passo a mão no telefone, ou WhatsApp hoje, né? Passo o WhatsApp para alguém que eu possa conversar, que eu possa confiar, que eu possa me abrir. Já pedi para muito paciente meu usar várias técnicas que é uma coisa muito legal quando eu dou aula de quântica. Eu peço dentro da aula, o Rodrigo já deve ter visto isso, que ele também é meu aluno, eu peço para a pessoa fazer um aconchego a si mesmo e faça o autoelogio, que eu brinco. Cláudia Regina, você é uma boa pessoa. Você tirou a casca de banana da rua. E aí depois eu reconheço, mas eu sou boa pessoa. Isso só falando de coisas que eu já sou boa, porque todo mundo é bom. É reconhecer que você é bom para a sua frequência melhorar. E naquele momento, olhar para dentro de si e falar, de boca para dentro, eu preciso de ajuda. Sozinha eu não dou conta. E tudo bem não dar conta, tudo bem estar vulnerável. E esse estado de consciência, acontece o que com a pessoa quando ela não consegue buscar ajuda, Rodrigo? Ela acaba somatizando, né? Porque é aquilo que eu falo, que eu estava até falando nas aulas, né, Cláudio? Nas lives que eu estava fazendo, né? Que a dinâmica do adoecimento, muitas vezes, ela vai do nível 1, que é o nível vibratório, para o nível 4, que a gente fala, que é o nível estrutural. Então, muitas vezes, quando a gente não tem esse autoelogio nosso, quando a gente não se reconhece, quando a gente não reconhece que a gente precisa de ajuda, a gente está vibrando de uma maneira tão desarmônica que você começa a adoecer da camada vibracional que você sente exaurido até você poder manifestar no físico, né? Então, reconhecer que você precisa de ajuda, muitas vezes, é a maneira que você tem de se auto-amar também. Porque a gente não dá conta de tudo. E entender que tudo tem o seu tempo de desenvolver. É um outro ponto muito importante. Porque quando eu uso o tópico amor exigente, né, a gente tem até aí, dentro da parte de dependência química e compulsão, dentro da própria psiquiatria, nós encontramos núcleos de apoio de alcoólatras anônimos, ou mesmo das pessoas que têm uma dependência química, eles usam muito o tema amor exigente. E o que é o amor exigente, né? Eu estou exigindo que seja agora, nesse momento, então eu não dou espaço para desenvolver qualquer tema.
Hoje nós estamos enfrentando um momento de desafio entre as famílias de convivência. Então, de alguma maneira, o planeta se parou para literalmente convivermos uns com os outros dentro de casa. Porque mesmo as pessoas que moram na mesma casa, se você notar o que está acontecendo, uma entrava, outra saía, outra entrava, outra saía. E não, os horários às vezes não batem. Então, o filho foi para a faculdade, a mulher foi trabalhar, foi buscar o marido, foi para onde, o vô não veio, e está todo mundo. De repente, 24 horas dentro de uma mesma casa. Cada um de uma maneira diferente, cada um com um perfil diferente, pensando diferente. E olhando para si. E tipo assim, não me sinto na minha casa. Ouvi isso a semana inteira, né? Pessoas me procurando, não, mas eu não me sinto na minha casa, não estou na minha casa, não consigo me sentir na minha casa. E aí a minha resposta para a pessoa é, mas não é sua casa agora, é nossa casa, né? Se você levar para o âmbito nossa casa, a regra é para todos. Então, você estava tão acostumado a não estar com as pessoas dentro da sua casa que você literalmente incorporava o inconsciente coletivo. Trazia a ideia forte que a casa é minha. Não, a casa é nossa. É nossa casa, nossas regras. Então, eu tenho que negociar isso com as pessoas e entender que eu vou, sim, passar álcool gel, vou lavar as coisas, vou lavar as mãos, vou cuidar do almoço. Todo mundo vai almoçar mais ou menos na mesma hora. Vamos ter cada... Tem pessoas que vão fugir para o quarto, vão fugir da convivência, mas se a gente não aumentar a tolerância, o vírus não vai ser do coronavírus. O vírus vai ser do conflito interno e as doenças vão acontecer. Sim. E aí eu queria um pouco que você me explicasse, até que era uma pergunta que eu queria trazer para ti, como funciona o pânico para dentro do mapeamento das emoções? Como é que vocês trabalham o vazio e o pânico? Então, na verdade, o que é muito importante, toda a situação, Cláudio, que a gente tem de medo extremo, de pânico, de pandemia que a gente deprime o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque a gente fica de uma maneira constante, quase 24 horas por dia, como a gente está, quando fica recebendo essas notícias, quando a gente fica acompanhando as notícias. Não é que a gente não tem que tomar todos os cuidados, a gente tem que tomar todos os cuidados. A informação é necessária, mas quando a gente fica preso nessa informação, né, e aí não tem a capacidade de transmutar, ou não tem essa capacidade de olhar, como você muitas vezes ensina, você fica sempre no estado de alerta constante. E aí você libera no teu organismo muito nível de cortisol, de adrenalina. E o cortisol, por um tempo prolongado, ele abaixa todo o teu sistema imunológico para isso. Então, você fica com mais suscetível. Tem pessoas hoje, por exemplo, Cláudio, que me mandam mensagem que, Rodrigo, eu estava muito bem, não estava indo na rua e de repente de um dia para o outro eu comecei a ficar doente, comecei a ficar com sintomas de gripe. O que acontece? Ela está deprimindo tanto o sistema imunológico, por mais que ela não esteja indo para a rua, mas ela está deprimindo o sistema imunológico dela, que qualquer vírus que ela já tinha dentro dela e que o corpo estava conseguindo combater já não está sendo mais eficaz. E aí ele começa a apresentar os sintomas. E aí depende da maneira com que ele percebe aquilo ali, se toda hora está tentando farejar o perigo. Por exemplo, será que a pessoa que entrou na porta, ela esterilizou, ela passou o álcool gel, ela está toda hora tentando farejar, ela vai começar a apresentar sintomas do arco nasal, coriza, rinite, né? Uma coisa que... E olha como a mente ela né? Porque a nossa mente ela trabalha com o que é real e com o que é simbólico também. Então, se eu acho que eu não estou sendo capaz de dissuadir um invasor, que é afastar, por exemplo, o coronavírus, eu não vou ser capaz de dissuadir isso, não vou ser capaz de tirar esse vírus de dentro da minha casa, ela vai começar a ter problemas respiratórios. Os brônquios vão atacar, elas vão poder ter a asma, ou vai poder ter a tosse mais seca, para isso. Então, tudo, por quê? Por causa da mente que você tem. Né, de como você está percebendo. Então, muitas vezes o nosso corpo está dizendo como que a gente está sabendo lidar. É igual você falou, né? Hoje em dia as pessoas não veem a casa dela como minha casa, porque já se tornou nossa casa. E os outros, por mais que você seja casado, ou por mais que você morasse naquela mesma casa, você não permanecia 24 horas com aquela pessoa. E cada um tem um perfil. Né? Se você tem uma pessoa que é muito mais executora, muito mais enérgica, e você tem um outro que é muito mais amorosa,
né? Eles conviviam pouco tempo. Você começa a conviver durante 24 horas daquele ali, começa a aparecer as incongruências. E ele foi grosso comigo. Ai, ela está sendo muito mole. E aí o teu corpo muitas vezes vai te falar como que você está lidando com aquele ali. Se você está tendo uma dor no estômago que você nunca teve, é porque você não está conseguindo digerir a situação que você está vivendo, seja porque você está dentro de casa e está tendo essa desarmonia, seja porque você está sendo obrigado a ficar dentro de casa, porque está sendo uma lei agora. Então, a maneira com que você está lidando com a situação, muitas vezes o teu corpo está tentando te demonstrar através de cada sintoma. E é aquilo que a gente falou, muitas vezes a gente não sabe decifrar. E a gente vai precisar de ajuda, de alguém para poder te mostrar, ou te elucidar o que está acontecendo, para juntos vocês traçarem uma rota. Sim, e muito importante nesse momento de crise, principalmente, que esse desafio é tipo uma caixinha de Pandora que abriu aí, a gente não sabe o que faz, né? E entender que aquele amigo difícil, é melhor você não falar, mas ouvi-lo. Isso é um toque que eu dou para todo mundo. Ouça as pessoas. Elas querem ter um bom dia, tudo bem com você. Não a entrar nesse pânico de notícias que não são, porque você também vai ficar afetado. O pior vírus é o vírus mental. É o vírus da impotência. O pior vírus é o vírus da impotência. E eu trouxe esse tema, conversando com o Rodrigo hoje, sobre o poder da percepção, porque ele é um poder e tanto para tudo. Você pode olhar isso com os óculos, que eu falo, perceber, coloque os óculos de vítima. Você pode perceber de um herói. Como é que você está percebendo isso? Como é que você está percebendo isso dentro de você? De boca para fora eu falo que está tudo bem. De boca para dentro eu estou dentro me corroendo. O que está acontecendo comigo? Sou vulnerável, não sei lidar, ninguém passou por isso. Imagina o povo na China, que nem sabia o que era o vírus. Literalmente Sim. A caixa de Pandora. Daqui a pouco nós vamos poder mensurar o que está acontecendo e aprender. O que eu digo sempre é que o meu interno de luz emane amor para todos. E que o externo não influencie tanto o meu bom senso. Mas para ter isso, com uma linha de meta de amor dentro de mim, eu preciso olhar para o outro. Com carinho, com atenção, com paciência. Deixar certas coisas para lá. Sabe aqueles atritinhos? São as dicas que eu dou. Diga. É uma coisa que eu aprendi com você, né? Saber qual guerra querer guerrear, né? Saber o que realmente você precisa. Principalmente nesse momento agora. O que realmente vale a pena você relutar para aquilo ali? Né? Qual o aprendizado que você pode ter com isso? Né? Se você está tendo alguma incongruência, alguma discussão, o que na verdade você tem que aprender? Se você está se sentindo mal, o que você tem que aprender com o outro? Para aquele que talvez você nunca tenha percebido. Por quê? Porque nunca teve tempo de conviver para perceber. Então, é muito legal isso, né? Tem uma frase que eu brinco, que é a Claudiana, né? Do meu dicionário Claudiana, que é: tudo aquilo que a outra pessoa acha que é exagero em você, ela respeita por carinho, ela respeita por um período, mas ela não está respeitando por ela. Então, uma hora ela vai parar de fazer. Se as pessoas hoje não entenderem um momento que não tem a ver só com o vírus que nos assombra na porta de casa ou dentro de casa, e se entender o vírus que está dentro da sua cabeça, que se você não parar para olhar para si, se elogiar, porque eu digo que não é difícil se elogiar, Rodrigo. Sabe o que é? Diferente. Sim. Foi 50 mil anos falando sobre os humilhados vão ser exaltados. Eu não estou fazendo apologia ao cristianismo, porque eu adoro Jesus e tudo bem, amém. Mas olha que interessante. Eu ouvia, todo mundo ouviu, que você não pode se elogiar porque é feio, que é errado. Está no DNA. E se eu disser, Cláudia Regina, você é uma boa mulher? Fala, nossa, mas eu sou mesmo. Você tem o reino da consciência, das crianças, quanto bem você faz pelas pessoas. Mas e se eu reconhecer a minha faixa vibratória, vai para o nível de consciência, que onde eu possa não só emanar esse amor para as pessoas, com todo o carinho que eu já tenho, como também influenciar as pessoas a amar da mesma maneira. E também olhar para si.
O que é importante nesse momento é a pausa, porque eu não acredito que o medo seja do mal. Eu acho que o medo é o momento de pausar. É quanto tempo você fica pausado, que é o controle, né? Você fica pausado, que é o problema. Então, eu tenho um receio. Aí, de repente, esse receio vai se alimentando pelo meu medo. Ele vira um medo. O medo vai se aumentando como se fosse uma escadinha. De repente, eu fico com temor. Do temor, eu já não acho uma saída e eu já vou pro pavor. De repente, eu estou no horror. Pausou tudo no pânico. Não consigo respirar. Identifico meu coração batendo. Assim, eu estou bem. E meu coração... Mas eu estou bem. O que eu devo fazer quando isso acontece, Rodrigo? Cláudia, acho que você fala tudo, né? O teu trabalho é incrível. É por isso que eu te admiro tanto, né? E, sabe, aprendo cada vez mais. Porque é exatamente você saber lidar com isso, né? Lidar com essa situação e você saber identificar que aquilo ali muitas vezes está se dando por um momento de medo, que aquilo ali é uma resposta fisiológica do teu corpo, mas que às vezes aquele medo não acontece, né? Ele é um medo que você está criando na sua cabeça, que pode ser por esse padrão do inconsciente que você tem, né? E que isso te gera uma ação que muitas vezes você não está presente para ela. Por isso que eu falo que o teu trabalho, Cláudio, é um trabalho que eu acho assim, fundamental para todos que trabalham na área de saúde ou para todas aquelas pessoas que têm. Porque tão importante quanto você ter a clareza de identificar é você saber lidar com aquela situação. Mas lidar de uma maneira prática. O ser humano ele tem o hábito de achar que tudo tem que ser muito complexo. Que para a coisa dar um efeito, né, ou para a coisa surtir um efeito, eu tenho que fazer uma mágica muito grande, eu tenho que fazer um esforço muito grande, eu tenho que sofrer para poder ser exaltado, né? Sem entrar em méritos aqui de religiosidade ou alguma coisa, mas eu tenho que sofrer para ser. E na verdade, não é isso. As coisas são muito simples e você traz as coisas com uma simplicidade muito grande. É tão simples que às vezes você traz, Cláudio, que às vezes as pessoas parecem que nem conseguem pegar, porque é muito simples. Por isso que eu acho que o seu trabalho é incrível, né? E eu falo toda vez que eu estou aqui na live, várias pessoas que já estão me acompanhando venham falar dos seus ensinamentos, né? Principalmente da boca para fora e para boca para dentro, o quanto isso fez diferença, tanto para os meus próprios clientes como para mim, né? Então, assim, eu só tenho que te agradecer sobre isso. Espero que todo mundo que esteja na live te siga, não só a Cláudia Alonso, mas vá lá no perfil, né, do Física Quântica, da Filosofia Quântica, né, e siga e te busque para aprender também sobre essas questões. Tenham essa oportunidade de entender a filosofia claudiana, como a gente fala, né? Na verdade, aquele perfil que eu fiz da filosofia de vida quântica, eu deixei lá só 21 postagens de propósito. E eu fiz essas 21 postagens que são momentos, pérolas de reflexão. Quem quiser ir lá ver, é bem interessante, porque ele fala do para que serve, como usa. O que é, para que serve e como usa. Por exemplo, o que é frequência? Você sabe o que é frequência? O que é frequência? É quanto tempo eu fico naquela emoção. E é aquilo que você fala, é de uma maneira tranquila. A gente não para prestar atenção. O que eu quero que vocês entendam? Que quando a gente olha com naturalidade, com a forma de natureza, com aquilo de uma maneira que não é nenhum bicho-papão, né? Que deu uma bugada aqui, né? Foi a internet aqui que deu uma bugada. Quando eu falo sobre aquela escadinha, eu tenho uma frase minha que eu uso muito dentro do consultório, tá? Toda vez que nós não alimentamos nossos novos conceitos, nós vamos ficar presos no circuito do nosso próprio pensamento. Então, se você está se sentindo numa situação de pânico, alimente com positividade, com produtividade, com novas formas de ver a mesma situação, saindo da posição de vítima, percebendo se você precisa buscar ajuda. Por quê? Quando você olhar e que você vê quanto é importante você perceber que você está bem, por exemplo, já aconteceu isso comigo.
Eu acordei bem e meu coração, tum, 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 tum. Eu já olho, peraí, o que está de errado que o meu corpo percebeu e eu não? O que eu estou fechando os olhos quando me convém? Eu ensino um exercício para alguns alunos meus, ou para algumas pessoas que eu falo, que é, e aprendi uma parte com você, né? E até para o pessoal saber, eu fixei aqui, ó, um comentário da Bruninha aqui, arroba a filosofia de vida quântica, que é o pessoal colocou aqui, pediu para eu colocar, Clau, para seguirem. Então eu fixei aqui, né? E Tá bom. nos nossos atendimentos, né? Talvez para quem não conheça você faz atendimentos online, né? E os meus atendimentos com você, infelizmente, a maioria é online, porque é ótimo quando a gente está presente, né? A nossa troca presencial, então eu sei que você atende tanto presencial como online, mas é fundamental, tá? Uma das coisas que eu aprendi com você é você prestar atenção no sentimento que você tem. Principalmente o sentimento que você amanhece ali, naquele sentimento. Porque pode ser que se você não estiver atento a ele, aí entra essa questão que a gente está falando da percepção, você vai levar aquela vibração ao longo do teu dia todo. E aí o dia ele vai se tornar, muitas vezes, desarmônico ou pandemônico, você não está entendendo por quê. Por quê? Porque você amanheceu com um sentimento que você não se deu conta dele. O teu corpo tentou te alertar por algum sintoma, por algum sinal, mas você não estava. Então eu falo muito para os meus alunos, né, e muitas vezes quando eu estou dando alguma palestra, alguma coisa, que é, uma das melhores coisas que eu aprendi é, acorda de manhã, vê o sentimento que você tá, percebe como você tá, porque às vezes a gente acorda no piloto automático, né? Já vou acordar, já vou escovar os dentes, já olho o celular para ver o que tem de mensagem, já entra no piloto automático e não presta atenção na coisa que é mais importante, como você está se sentindo. E se você vê que você não está se sentindo bem, tenta traduzir em palavras qual é aquela emoção, para que você possa trazer ou lembrar de uma situação que tem um sentimento oposto, para você poder fazer o quê? Transmutar, limpar aquela energia que pode ser que seja prejudicial. Principalmente se isso está atrelado a medo. Geralmente, quando a gente está ocultando alguma coisa, principalmente em sonhos, quando eu estudei a parte do Jung com sonhos, é bem importante, foi bem importante para eu aprender que todo sonho que eu tinha com cobra, com bicho, e eu sou bem Spielberg, eu sonho com umas coisas que só Jesus para explicar. E aí aquele sonho intenso, Jung explica na filosofia dele que aquele monstro é você. Que como você não quer ver seu lado sombrio, você coloca ele como um elemento. E se você tiver um sonho não muito bom, às vezes você não fica com ele no inconsciente, mas você já não acorda bem. Porque aquilo foi de uma maneira psíquica colocada ali, você não conseguiu trabalhar aquilo. Então, da mesma maneira que eu sempre ensino nas aulas, como você se põe para dormir, que é uma prática, se você pensar em arrumar sua cama, e deitar bem, e querer como você se sente bem para dormir, você tem que acordar e pensar, como que eu vou fazer meu dia ser bom hoje? Tranquilo. Eu preciso reconhecer que eu sou uma pessoa boa para eu me sentir digna. Porque toda vez que eu estou exigindo que tenha algo desenvolvido em mim, eu estou saindo da lei do universo. Que tudo tem um tempo de desenvolver. E é muito importante para a gente entender que a gente está desenvolvendo o tempo todo e entender que essas emoções vêm e que eu não preciso sofrer. Você falou uma coisa muito importante agora, Clau. O que eu vejo muito nas minhas sessões de mapeamento emocional? Né? As pessoas elas querem no tempo dela. Só que às vezes não é no tempo dela. É o tempo do processo para você poder ter o aprendizado. E que muitas vezes você precisa colocar em prática, na repetição, validar no teu dia a dia, para lá na frente você alcançar aquilo que você quer. Então isso é muito importante, porque às vezes a pessoa tem um sintoma e ela entende durante a sessão, eu entendi que eu tenho esse sintoma porque eu estou pensando dessa maneira ou eu estou vibrando dessa maneira. E aí ela coloca uma vez em prática aquilo que você traçou com ela, a mudança de percepção. Só que ela não repete mais. Se ela não repete, não deu tempo dela absorver, ela volta para o padrão antigo. E se ela voltar para o padrão antigo, ela vai vibrar da mesma maneira. Então, a gente precisa entender o que é vibração também, né? Sim. A gente fala sobre vibração, o que é vibração? Vibração é quando eu estou num sentimento, numa frequência, eu fui até o medo, voltei e fui até a alegria, voltei e fui até a paixão, voltei e fui até o medo de novo.
essa mudança de linha faz uma música e uma frequência. Essa frequência faz essa música que é onde eu estou. Quando a gente fala sobre o poder de não estar, é quando eu me sinto digna. O que é sentir digna? Me sentir em paz com os meus sentimentos. Entender que eu sou uma pessoa boa já. Eu posso melhorar? Sempre. Quando? Agora. Mas eu já sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa digna. Porque quando eu começo a exigir demais que aquilo seja desenvolvido em mim, algo, ou exigir que o outro esteja no tempo que eu estou, é que eu brinco, falo sobre a gestão de pessoas e gestão de vidas, Rô, falando sobre o fogão. Se você quer aprender gestão de pessoas e gestão de vida, usa a metáfora do fogão. Qual é a metáfora do fogão? A cenoura tem um tempo para cozinhar, o ovo outro, o arroz outro, o feijão tem que deixar de molho antes de ficar 40 minutos. Para eu ter o almoço todo pronto, meio-dia na mesa, quentinho, se eu não souber que cada elemento demora, eu vou fazer um almoço ruim. Não vai estar. Não. E eu tenho que entender que as pessoas são de cenouras, elas são feijão, que cada um tem seu tempo de desenvolver e não exigir que todo mundo seja cenoura, que cozinhe na mesma hora. E se eu conseguir entender que isso é uma prática da natureza, não minha, não fui eu que inventei, e entender que tudo tem seu tempo de desenvolver, eu posso acelerar meu processo de desenvolver se eu parar, sim, olha de novo, se eu parar para dar foco. Se eu, por exemplo, tem um livro ótimo, que é uma guerra, que eu sempre falo, de Arjuna e de Krishna. É um livro maravilhoso, que ele chama Bhagavad Gita, maravilhoso, são estrofes lindas, é da parte do budismo, e eu já peguei aquele livro no meu passado e fiquei com uma frase por um ano. Um ano com uma frase. Vi ele todinho, reli, fiz exercício, voltei e não entendia. Por quê? Eu era jovem e aquilo, não, eu ficava brava, ficava irritada. Pense em alguém irritada. A terapia é uma coisa tão boa, não só para quem faz a terapia no outro, mas como para quem recebe, que eu sou outra pessoa. Quem me conhece, eu a pimenta da pimenta, você não está entendendo. Eu me tornei outra pessoa. Então, hoje eu olho para aquilo e vejo que o outro pode ter o tempo do outro. E que eu preciso respeitar que ele tem o tempo de desenvolver dele. Porque se eu sou uma cenoura, ele pode ser uma lentilha. E tudo bem. E o que eu acho mais importante, por exemplo, essa guerra do Arjuna com Krishna, que eu falo desse livro, que ele é um dos livros mais importantes da minha vida, ele fala sobre a guerra das famílias. E a gente voltando no tema de ficar dentro de casa e o poder de perceber quanto você está sendo irritadiço com a outra pessoa que está do seu lado e achando que você tem o direito adquirido, né? Que eu falo do direito, sim, adquirido, de que a outra pessoa te entenda. Quanto é que vai aparecer de doença nas pessoas física que não é o coronavírus? E quanto é de importante a gente perceber que a gente não percebe. Agora, de boca para fora, eu digo, eu percebo. De boca para dentro, eu falo, eu já sabia isso. Eu falo, né, Cláudia, uma frase assim, que é, a mente mente, o corpo não mente. Então, exato, muitas vezes você está falando da boca para fora, não, tá tudo bem, eu consigo conviver, tá uma harmonia só. Só que se não tiver para dentro, o corpo ele vai gritar em alguma coisa. E não é por causa do vírus, é porque você não está congruente da boca para dentro. E é muito bacana a gente perceber que a gente não percebe. Então vamos falar do inconsciente coletivo, tá bom? O consciente coletivo, ele está instalado na gente desde 1900 e o mundo era mundo, antes de todos os mundos, para a questão de sobrevivência. Já aconteceu casos comigo muito fortes de trazer para a gente situações que eu jamais teria num caso de extremo risco. Ok? Muita gente já deve ter passado por isso, tá? E por que só no extremo risco que eu faço isso? Porque eu estou tirando do meu inconsciente coletivo, eu não trago nem o bom senso.
Nós temos 2 sensos importantes para falar. O senso individual, que todo mundo tem o seu senso. Para você é assim, para mim é assado. E o que é bom senso? É a empatia de eu te envolver o que você precisa no que eu preciso. Então, o senso comum, que é muito bacana isso, que é muito, muito legal da gente entender, a gente está mais buscando o senso individual, porque eu cuido de mim e amém, do que entender dentro de casa hoje, seja lá porque eu moro sozinha e quero falar no WhatsApp, seja lá porque eu estou achando que... Porque eu não acredito em solidão e é uma das coisas que eu dissemino muito nas minhas aulas. Eu não acredito em solidão, tá? Eu acredito em maus pensamentos. Porque eu mesma já estive no meio Fala do mais show. disso, Clau. Eu já estive dentro do meu... Eu não acredito, de forma alguma, em solidão. Eu acredito em maus pensamentos. Eu já estive no meio do mega show, me sentindo mega sozinho. Tá? E já estive sozinha em casa, mega bem acompanhada comigo mesma. Por quê? A frequência dos seus pensamentos. Se você começar a entrar no pensamento negativo, você já foi para o sistema do indigno. Você não vai se sentir digna de ser uma boa pessoa, você vai estar no sentimento, vai instalar lá o núcleo da vítima e vai embora. Você já está numa frequência frequentando sentimentos. Ó, de novo. Quanto é que você vai frequentar sentimentos? E que sentimentos você está frequentando hoje? A brincadeira que eu dou na minha aula de quântica, instale 3, 4 alarmes e faça isso, ó. 3, 4 vezes no dia. Só isso. Você vai dar-se o direito de olhar para você e cuidar de você. Você precisa cuidar de você. Se alguém cuidar de você, é dádiva complementar. O que você precisa pensar hoje é que a solidão, ela nada mais é que seus maus pensamentos te acompanhando. Você não está sozinho nunca. Está acompanhado daqueles maus pensamentos. E eles vão trazer um núcleo da energia descendo para o corpo daquela maneira que a gente já sabe. Cláudia, então a gente pode falar que a solidão tem a ver com a tua incapacidade, muitas vezes, de se amar, de ser capaz de ter sentimento. Cláudia, é assim, a gente já está com 42 minutos de live. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Tá vamos bom. marcar, vamos fazer outra live junto? Vamos marcar outra live até para a gente poder falar mais sobre isso. Falar uma coisa que eu acho que é muito importante, Cláudia, que entra na dinâmica do adoecimento, que você fala de uma maneira que eu acho que vai ficar clara para as pessoas, que é quando você fala do alinhamento dos nossos corpos. Exatamente. Né? Porque a gente tem vários corpos, né? E aí é claro que aqui você vai falar com uma maestria muito maior até do que eu, mas é algo que eu trabalho, às vezes, de uma maneira indireta dentro das minhas sessões do mapeamento emocional para tentar mudar a percepção, para mudar a vibração e ele tentar se alinhar, né? E aí poder estar congruente com isso, tá? Mas isso eu acho que é muito importante. A gente até tem uma outra live, por isso que eu tô até ao vivo aqui, né? Te peguei de surpresa, eu sei disso, né? Mas para a gente marcar, às vezes, conseguir marcar, porque eu acho que isso é muito importante para todo mundo, não só para o momento atual, que se vive, mas tudo entender dessa questão do alinhamento do corpos, entender como a gente se auto-amar, que eu aprendo com você, a gente, uma frase que você fala, né? Que você aprendeu, que você aprendeu e que você me ensinou e que eu tenho certeza que você ensinou com outro que eu erre, mas que eu erre por ignorância. E quando a gente entende que muitas vezes a gente errou, fez uma ação errada, mas se a gente consegue ver que a gente errou por ignorância, a gente não entra na culpabilização. Se eu não entro no sentimento de culpabilização, eu muitas vezes não fico me martirizando. Eu consigo trabalhar o que eu falei rápido numa das lives da questão do auto-perdão. Então eu consigo me perdoar naquilo ali, né, para não me martirizar e isso me desalinhar, porque eu vou perder toda a minha capacidade vibracional. E se eu permanecer muito tempo nesse desalinhamento, é claro que o meu corpo ele vai somatizar. Então, assim, eu acho que a gente vai demorar mais de uma live para falar de tudo isso, mas acho que é fundamental. Fala disso para mim, que você estava falando assim, dessa questão da solidão. Pode-se falar que é essa questão do auto-amor ou não, Cláudia? Não é só auto-amor. É a mudança de mente do consciente atual, do seu estado de consciência, para reconfigurar o seu inconsciente coletivo. Por quê? Se nós trouxermos do astral o alinhamento do corpo, o espiritual,
ele tiver... Porque quando você fala de congruência, a gente tem que deixar claro que nem todo mundo entende o que é congruência. Congruência é deixar a mente, o corpo e a ação alinhados. Então, a gente está falando de alinhamento quando a gente fala da palavra congruência. Né? Porque a gente tem o hábito de usar a palavra e às vezes a pessoa não leva a extensão a fundo. E aí tudo que a gente vai jogando para o cantinho do limbo ali, ele falou congruência, não sei o que é. E é bacana a gente entender que o que é alinhar o nosso espiritual com o nosso físico e emocional? Saber que é possível desenvolver. Se você perceber, se a consciência entrar dentro do seu corpo numa maneira tranquila, se você respeitar, porque você desenvolveu a consciência de dentro para fora, você ensina a qualquer pessoa. Essa história da gestão do fogão, por exemplo, eu ensino para as crianças no consultório. Tudo aquilo que eu falo para eles quem é que manda na tábua redonda, eu brinco com eles, é o bom senso. O que é o bom senso, gente? É a empatia de incluir o outro no meu senso. É o que é bom para mim e bom para você. Quando a gente fala sobre alinhamento de corpos, é muito importante a gente falar que meu espiritual tenha que estar em paz com o meu corpo mental. E para isso eu tenho que aumentar o meu campo de conceitos, transfigurar o que eu tenho ali de conceitos, aprender, mas querer aprender de verdade. Não tem problema nenhum pegar um livro debaixo do braço, como eu já fiz, para entender uma frase e ficar, mas eu não consegui entender isso ainda. Outro dia, para dar uma aula de quântica, eu estava tentando entender o que era vórtice na prática, porque o chakra... O chakra. Assim, uhum. Só que eu vejo assim. Então, eu queria entender por quê. E ainda não consegui descobrir aonde está a diferença. Enquanto eu não descobrir, eu vou levar isso como tema de enigma, não como falta da minha capacidade de compreensão. Quando eu olho para mim como um ser que está desenvolvendo nesse momento, eu sou minha melhor versão hoje. Eu olho para trás, tem decisões muito infantis da minha parte, que eu olho naquela época, eu não tinha consciência que eu tenho hoje. E daqui a 20 anos, quando tiver 80, eu também vou ser outra pessoa. Sim. E aceitar que a gente está desenvolvendo o tempo todo, que é importante. O alinhamento de corpos, no espiritual, no físico, no emocional, só acontece quando você começa a perceber que você pode mudar seu estado de consciência. E estiver disposto, de boca para dentro, a entrar nesse desenvolvimento. Bom, Rodrigo, muito obrigada. A gente vai marcar sim. A gente vê um dia que a minha agenda case com a sua, porque a minha agenda é complicada. Mas vamos marcar sim, Cláudio. Vamos marcar, porque eu acho que tudo que a gente está falando, isso é só um pedacinho, né? De todo o conhecimento que você tem, que eu trago também, unindo as coisas, eu olhando a minha visão emocional, através, né, que eu falo muito da engenharia reversa, que é pegar através da dor, do sintoma, compreender o momento que você está vivendo, compreender o porquê que você muitas vezes está percebendo isso e como que a gente faz para se alinhar. E muitos dos conhecimentos eu devo a você, né? Por isso que para mim é uma honra muito grande estar aqui com você, né? E você está falando para todo mundo, né? E eu acho que a gente pode colaborar muito. Então eu vou ficar muito, muito feliz mesmo. O que você a gente está marcando. A gente marca, a gente faz. Mas é importante, gente, deixar para vocês algumas questões. Quanto custa a sua paz? Quem é dono do seu humor? Você está vendo o momento do outro que está com tanto medo como você? Vamos agora, de agora em diante, para quem está aqui, olhar como nossa casa, não a minha casa, nossa casa, e perceber que o outro também está irritado, porque também está confinado. Lembra do fogão, né? Lembra do fogão. Olha para o outro, lembra que talvez você seja a cenoura e o outro seja a batata. Ou a ervilha. Ou você seja a lentilha que demora mais. Sim. Entendeu? O mais importante é ter paciência e entender que se você começar a desenvolver o eixo daquela centelha desse observador que está dentro de mim, desde que eu nasci, tem um observador dentro de mim. E esse observador vai fazer o quê? Vai observar minha vida inteira, onde eu estou aprendendo a entender que eu desenvolvo.
E aquilo que eu não sei, eu desenvolvo. E a frase que você falou para terminar é: faço da melhor forma, da melhor maneira. E que se eu errar, que seja por ignorância, mas nunca por vontade própria. Essa frase quem me deixou de herança foi meu pai, seu Cláudio Afonso. Muito obrigada por você. Obrigado, Cláudio. Tá. Beijo grande. Beijo grande para você. Fica com Deus aí. Até bom final de domingo aí. Tá bom, obrigada. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da live. Foi incrível, né? A Cláudia é uma pessoa incrível, né? Eu aprendo muito com ela. Muitos dos ensinamentos que eu passo para os meus alunos, né? Eu aprendi com ela. Uso muito das minhas sessões de mapeamento emocional para trabalhar toda essa questão do alinhamento, o alinhamento dos nossos corpos, para que a gente possa trazer o resultado que a gente quer. Ela é querida, com certeza você pode ter certeza que eu vou perturbar muito ela para a gente marcar outras lives juntas, né? E lembrando que essa semana toda a gente tem live, né? De hoje até quinta-feira, né? Às 8 horas da noite. Então se prepara para a live de amanhã, que eu tenho certeza que ela também vai ser incrível e eu quero você comigo. Tá bom? Um beijo grande, bom final de domingo com vocês e ficam refletindo aí sobre tudo que a gente conversou, tá bom? Qualquer coisa, me chama em inbox lá pra gente bater papo. Beijo!